Bom dia a todos. Suponhamos que numa noite quente de verão, na cidade em que vocês moram, vocês sejam subitamente despertados por uma sensação irresistível de calor e uma vontade incontrolável de dirigir-se à cozinha da sua residência para ir até a sua geladeira e pegar um copo gelado de água para refrescar aquela sensação calorosa que aquela noite lhe provocou. Então, no caminho, na escuridão e na penumbra, acontece uma das piores coisas que pode acontecer a uma alma encarnada. O seu dedão se apaixona subitamente pela quina da sua mesa. E você e eles, então, se reúnem num amplexo e num beijo, fora do seu controle, tão fora do seu controle que o levam ao chão. Na manhã seguinte, o seu dedo amanhece dessa maneira, porque não satisfeito em beijar a mesa, o seu dedo furtou um pequeno pedaço microscópico de mesa que penetrou na sua cútis e ali se alojou. Esse pequeno pedaço, essa pequena farpa de madeira, traz consigo incontáveis micro-organismos, especialmente bactérias. E essas bactérias eliminam pequenas substâncias químicas, partes da sua constituição, que são sinais químicos, que atraem de maneira irresistível também amantes, que são as suas células de defesa que estão circulando na sua corrente sanguínea. E são essas células de defesa que, ao secretarem também substâncias químicas, fazem com que esse vaso sanguíneo se amplie de tamanho, a parte líquida do sangue escorra para dentro do tecido, causando o inchaço, aumento do volume. Como o vaso sanguíneo se dilatou, mais sangue chega à região, por isso fica vermelha. Como o aumento da pressão no local, porque há mais volume num conteúdo reduzido, há compressão de terminações nervosas, então você sente dor. E como o sangue é quente, a região fica quente ao calor, completando a tétrade do processo inflamatório infeccioso: calor, rubor, edema e dor. Tudo isso porque o seu dedo se apaixonou pela quina da sua mesa. E dentre essas células nós vamos encontrar os primeiros, a linha de frente, como a Fabiola falou hoje, em uma conversa em privado, a linha de frente, os soldados rasos que vão combater inicialmente aquela infecção, que são as células que fazem fagocitose, são devoradores, engolidores de bactérias. Uma delas, inclusive, tem um nome assustador, que é a célula natural killer. Ela é assassina natural. E ela vive dentro de você. Então nós temos os neutrófilos, e temos também uma célula chamada monócito, que quando ela sai do sangue e entra no tecido, ela se transforma, estimulada por aquele amor, se transforma numa célula gigante chamada macrófago. E se você é uma bactéria, tudo que você não quer encontrar na sua frente é um macrófago, porque ele vai te comer. Ele vai te comer, ele vai te devorar. Então, todas essas células, esses soldados que vivem dentro de você, são originadas dos seus ossos longos, o fêmur, o húmero, dentro da medula óssea, onde nós temos células-troncos, que são capazes de se transformar em qualquer uma das suas células de defesa. E aqui nós já temos uma primeira observação importante, porque ela pode tomar um caminho do progenitor mieloide ou do progenitor linfóide. E nós já perguntamos, o que decide se ela se transformará num progenitor mieloide ou num progenitor linfóide? E elas nunca acabam, elas são inesgotáveis, porque quando elas se dividem em um progenitor mieloide ou num progenitor linfóide, elas também transformam-se nelas mesmas. Então, uma célula se transforma num progenitor e outra célula se transforma nela mesma, e o estoque é renovado, e é por isso que o idoso produz células de defesa para o resto da vida, porque isso daqui é inesgotável num mecanismo que a natureza nos adotou, para que mesmo as pessoas, no fim da vida,
possam ter produção contínua de sangue de células de defesa. Qualquer um dessas células que falte no seu organismo, por alguma deficiência congênita ou adquirida, encurtará o seu período encarnatório, favorecerá a liberação definitiva do seu espírito, do seu corpo, porque é impossível viver sem neutrófilos, é impossível viver sem macrófagos, é impossível viver sem linfócitos. Quando elas se dividem no progenitor mieloide, nós temos a formação do sistema imune inato, que recebe esse nome porque ele é inato, ele é próprio de todos os seres vivos multicelulares. São macrófagos o principal representante. Então todos os seres vivos multicelulares têm esse tipo de defesa. São soldados de frente, da linha de frente, que atacam o inimigo ao primeiro contato. Mas já o sistema imune adaptativo, que surgiu há mais ou menos 200 milhões de anos nos peixes, já é uma coisa mais sofisticada, mais elaborada, mais fina e inteligente. Ele já tem a capacidade de nos dar memória, e é por isso que nós pegamos as doenças uma única vez. Porque uma vez em contato com o inimigo, ele lembrará para sempre. Então, nós só pegamos as doenças uma vez. E eles produzem uma coisa que o sistema imune inato não tem, que são anticorpos, que como nós podemos ver na imagem, são apenas uma pequena parte do nosso sistema imunológico, que é um exército vivo dentro de nós, e que nós aparentemente achamos que não temos nenhum controle sobre. São coisas vivas que correm no seu sangue, como se fossem entidades distintas de ti, mas não são. Esse é um macrófago e essa é a bactéria, já era. Mas nós estamos falando o tempo todo de células. São células, são células. E ontem o Décio colocou na sua palestra que qualquer tentativa de definir alguma coisa limita essa coisa. E até hoje ninguém conseguiu definir vida, como também ninguém conseguiu definir com precisão o que é uma célula. Mas como nós sempre vemos na doutrina espírita, a melhor definição sempre vem de André Luiz. Sempre. E está lá André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, quando ele diz que as células são animáculos infinitesimais. E é isso mesmo, parece que são animaizinhos que vivem dentro de você, com vida própria, que fazem coisas que você não quer, não pede e não solicitou. Independente da sua vontade, mas não é bem assim, porque eles se revelam domesticados por você, que como André Luiz diz lá em Evolução em Dois Mundos, num mecanismo de automatismo celular que você conquista ao longo de sucessivas reencarnações sob o controle do seu inconsciente. Porque a inteligência, atuando no citoplasma, frase de André Luiz, obriga, olha o verbo que ele usa, obriga as células a exercer o trabalho que a inteligência mesmo quer. Então essa definição de André Luiz é quase próximo da perfeição para a célula. E essas células, elas têm uma coesão. Sob a ordem da inteligência, elas trabalham de maneira coesa. Todos os órgãos do seu corpo, inclusive as células do sistema imunológico. Olha lá, as células, sob a influência, sob as ordens da inteligência, mantêm coesão. Elas conversam entre si, inclusive as células do sistema imunológico. Ontem foi visto na palestra do André Trigueiro que é preciso ter a visão integral das coisas, a visão universal das coisas. E quando nós olhamos o sistema imunológico inato e o sistema imunológico adaptativo, nós achamos que são duas entidades distintas. Mas é uma só, é um sistema imunológico só. Então essas células estão em constante conversa uma com as outras, num mecanismo coeso. E que se é desajustado, você adoece. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Esse desajuste na conversa entre as células, que é feito através de química, de substâncias químicas que as atraem. Mas como nós falamos, elas estão domesticadas sob a sua ordem. E por muito tempo foi um dogma na medicina de que o sistema nervoso central estava afastado, blindado do sistema imunológico, sem controle algum sobre ele. Mas é o maior erro que pode acontecer, porque recentemente nós descobrimos que existe um caminho de duas vias entre o sistema nervoso central, o sistema imunológico e o sistema endócrino. É a visão global. Não tem jeito de estudar um sem estudar o outro. Um interfere no outro de maneira ativa e dinâmica.
o tempo todo. E onde está o sistema nervoso? Dentro da sua caixa craniana. E quem é responsável pelo controle do sistema nervoso central? Você, a mente, a inteligência, o espírito imortal. De modo que usa o cérebro, o sistema nervoso, para influenciar o sistema endócrino e o sistema imune e ter a resposta desejada. Pense grande, teus feitos crescerão. Pense pequeno, irás direto ao chão. E são justamente as nossas emoções as responsáveis pela mensagem que você passará para as suas células, inclusive as células imunológicas. Então, se você pensa coisas negativas, a química que é liberada no seu sangue é uma. Então, as suas células vão responder a um determinado comando. Se você pensa coisas positivas, a química que você liberará do seu sistema endócrino é outra. E as suas células responderão de outra maneira. Então aqui nós podemos ver um linfócito em estado neutro e aqui um linfócito com a boquinha triste sobre infusão de química triste. Ele fica fraco, deprimido e o seu sistema imunológico é completamente vulnerável e é por isso que nós vemos aquele casal de idosos que casaram por 80 anos e um deles desencarna e de repente o outro, 2 semanas depois, pega uma pneumonia porque ele fica deprimido e também desencarna. É por isso que nós temos um parente que está passando uma situação difícil na vida, a perda de um ente querido, um problema financeiro muito grave, ou uma doença na família, e de repente ele abre um quadro de herpes zoster, ou crises repetidas de herpes, porque aquela negatividade, aquela tristeza, aquelas emoções enfraquecem o sistema imune e despertam os germes que habitam dentro de nós. Isso é muito comum. Por isso que quando eu atendo um paciente com herpes zoster, antes de perguntar se ele tem AIDS, que diminui o sistema imunológico, eu pergunto para ele, qual é a sua contusão emocional? Qual é a sua fratura emocional? É a primeira pergunta que se faz. E aqui, ao contrário, a célula de defesa sobre influxos de alegria e de otimismo se torna forte e o sistema imune também responde de acordo. A doutora Candace Pert, que foi citada ontem pela doutora Ivênia, no seu livro Moléculas da Emoção, diz justamente isso, né? À medida que os nossos sentimentos mudam, a mistura de peptídeos que viajam na nossa corrente sanguínea, a partir da nossa mente, muda. E eles literalmente mudam a química no seu corpo. A química e a função celular no seu corpo. E ela estudou isso nesse livro, quando ela mostra a relação entre os receptores que nós temos nas nossas células e as substâncias químicas. E ela mostrou que todas as células do sistema imunológico, todas aquelas que nós citamos, têm receptor para toda e qualquer citocina que nós produzimos. Então não é só para os hormônios corticosteroides, por exemplo. As nossas células do sistema imune respondem a dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, gastrina, colecistoquinina, histamina e qualquer ina que você supor que nós produzamos no corpo, mesmo as do intestino, colecistoquinina, gastrina, uma íntima relação com o sistema imunológico. E ela mostra isso no livro. Mas a primeira evidência de que as emoções, o estresse, realmente afetam o sistema imune vem da clássica via do eixo hipotálamo-hipófise. Quando o estresse estimula o hipotálamo a produzir o CRH, o CRH vai até a hipófise ou pituitária e estimula a produção de ACTH, e o ACTH vai até a nossa glândula suprarrenal e produz corticoide. Corticoide, que nós tomamos para tratar várias doenças. Por quê? Porque o corticoide inibe o sistema imunológico. Então, o estresse aumenta a quantidade de corticoide, que inibe não só a velocidade com que essas células percorrem a sua corrente sanguínea, como também a diferenciação e a função dessas células. E é por isso que nós usamos o corticoide, por exemplo, em pacientes que têm transplante de órgãos. Porque nós não queremos que o sistema imune dele agrida aquele órgão, que é o que nós chamamos de rejeição. Então nós freamos o sistema imune dessas pessoas que são transplantadas, porque aquilo é uma proteína estranha. O sistema imune vai agredi-la, inevitavelmente. Sob o risco de expormos essas pessoas a infecções. Por isso que é muito comum infecção em pós-transplantados, porque para que aquele órgão enxertado permaneça viável, nós temos que frear o sistema imune. Então é o preço que nós pagamos. Assumimos o risco de uma infecção,
para trocarmos o órgão daquela pessoa. E isso é explicado, isso é sabido. Então, os corticoides são usados em vários processos inflamatórios, desde a alergia, que é uma hiperexacerbação do sistema imune, às doenças autoimunes em que a pessoa agride a si mesma e que nós temos que frear isso, porque senão o próprio sistema imune destrói a pessoa. Transplantes de órgão e qualquer outra situação em que nós precisamos frear o sistema imune. Mas olha só o que os corticoides também fazem. Eles vão lá naqueles linfócitos que nós vimos aqui assim no cantinho do sistema imune adaptativo. E quando eles estão em repouso, nós chamamos de células T. Os linfócitos T são camisa 10 do nosso sistema imunológico. É o meio de campo, é o Pelé, é o Zico. É ele que coordena, distribui as jogadas. Ele que coordena todas as outras células. E é justamente ele que o HIV assassina. É nele que o HIV caprichosamente se infiltra para desestabilizar o sistema imunológico. Mas quando eles estão em repouso, eles estão em repouso. Eles podem se diferenciar em vários tipos de células T. E os corticoides influenciam essa diferenciação. E aqui eu chamei a atenção para TH1 e TH2, é uma coisa técnica, mas vocês vão entender. Determinadas infecções, é preciso que nós nos diferenciemos em TH1, para que o combate seja ideal. Em determinadas outras, é preciso que esses linfócitos se diferenciem em TH2, para que o combate seja ideal. Por quê? TH1 libera citocinas diferentes de TH2 na corrente sanguínea. E aí a resposta das células será diferente. Nós já vimos isso ali nos slides anteriores. Né? Então veja bem o que acontece se nós respondemos trocado. Eu preciso responder TH1 e respondo TH2. Então essa é uma foto da mesma doença, é uma doença chamada paracoccidioidomicose. É um fungo invasivo. Mas ele também pode significar, por exemplo, uma tuberculose, uma histoplasmose, mas nesse caso eu sei porque são pacientes meus. Então, veja aqui que no baço nós temos várias áreas escuras, que são abscessos, pus, doença disseminada. O fungo caiu na corrente sanguínea e tomou todos os órgãos. Disseminou. Por quê? Ele precisava responder TH2 e ele respondeu TH1. Então a doença fugiu ao controle. Doença grave, risco de vida. Veja na biópsia que não tem células imunológicas contornando o fungo. Não há um granuloma coeso, que nós chamamos de granuloma, que são as células imunes cercando o inimigo. Coeso, ele é frouxo, frouxo mesmo, sem masculinidade, frouxo. Não controla a doença. Não controla, não cerca o fungo. Aqui nós já vemos uma pessoa que respondeu correto, TH2. A doença fica restrita aos pulmões e olha a diferença do granuloma. O fungo não consegue sair, disseminar-se. Se você tem um distúrbio de corticoide causado por uma emoção negativa, você vai responder ao contrário. Você vai responder ao contrário. E o que André Luiz nos diz lá em Ação e Reação? Olha só, nós também podemos trazer áreas do nosso perispírito que são fragilizadas para a invasão dessas bactérias, desses vírus, desses fungos. Olha lá, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeras, capazes de conduzi-lo aos mais graves padecimentos. Então o perispírito pode vir fragilizado, mas não necessariamente você vai adoecer. Né? Eu, quando comecei a residência, eu passei por uma fase cética, né? Eu já era espírita de berço, mas na residência eu pensei assim, André Luiz está viajando, né? Porque é um vírus que entra, não tem nada a ver com o meu estado emocional. O vírus entrou, adoeci. Né? E aí eu fui estudar a evolução em dois mundos. Né? A pessoa está gripada, espirra perto de mim, eu vou pegar a gripe, não importa se eu estou feliz ou triste. É o vírus que vai entrar, não tem nada a ver com as emoções. Né? Mas estudando a evolução em dois mundos, André Luiz é categórico. Olha o que ele diz, excetuados os quadros infecciosos por falta de higiene, todas as outras infecções são resultantes de depressões criadas em nós mesmos. Depressões mentais criadas em nós mesmos. Todas as infecções. Né? E olha lá o que ele diz.
essas depressões criam fraturas entre o perispírito e o corpo, rachaduras entre o perispírito e o corpo, abrindo brechas para o assalto microbiano naquele local em que nós trazemos fragilidades de outras existências. Então nós adoecemos de vírus e bactérias predispostos. Então tem gente que se expõe aos vírus e às bactérias e não adoecem. Tem gente que se expõe ao HIV e não pega e jamais pegará. 1% da população mundial jamais pegará HIV. Não importa quantas vezes se exponha. Isso já está definido, estatisticamente tem um motivo para isso. Né? E ele cita essas doenças, mas serve para qualquer doença. Né? E ele continua dizendo que, verificada essa disfunção, toda essa zona atingida pelo nosso desajustamento perispiritual torna-se passível da invasão microbiana. Porque as sentinelas naturais, quem são as sentinelas naturais? Todas aquelas células estão descoordenadas, elas ficam igual barata tonta ao redor do ponto lesado. Elas não conversam mais entre si, como a gente viu naqueles slides, de maneira coesa, e a mensagem é confusa e elas acabam permitindo a invasão microbiana. Mas se elas estão coordenadas, sob a sua vontade, isso não acontece e você não adoece. Né? Mas nós podemos usar a mente para estabilizar aquela invasão, frear aquela invasão. Né? Porque a mente trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica nesse esforço de reajuste, que geralmente é por automatismo, né? Que admite a recusa da invasão daquelas entidades. E o segredo está dentro de nós, e é André Luiz que vem dizer. Nós também, apesar das depressões causarem esses afetamentos, nós também carregamos conosco a faculdade de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos. Lembra lá dos anticorpos do sistema imune adaptativo? Imunizando-nos contra as exigências da carne. E isso pode ser ampliado quando nós nos aproximamos de práticas retificadoras, como a oração. Como a oração. Como a oração e quando nós nos colocamos em posição de auxílio ao próximo e de nós mesmos. E nós vamos ver que a ciência mostra isso. Aqui um anticorpo, quando ele atinge a bactéria e ela se sente ferida. O anticorpo, às vezes, ele não destrói a bactéria, mas ele marca ela com um sinalizador, igual aquelas árvores de Natal, ela fica piscando. Bip, 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 bip. Por quê? O macrófago consegue enxergá-la melhor. E ele vai lá e vai comer a bactéria. Então, os anticorpos nem sempre eles destroem, mas eles marcam. E aí a fagocitose dos macrófagos fica extremamente ativada, mais de 100 vezes. E nós vemos isso na ciência. O sistema imune e felicidade. Artigo publicado. Olha só o que ele diz. As emoções estão intimamente envolvidas na iniciação ou na progressão de doenças como HIV, câncer, doenças cardiovasculares. Pessoas que têm vida mais pessimista, mais negativa, recrutam de maneira pobre as células do seu sistema imune. Isso é um artigo mostrando isso de maneira científica. E, ao mesmo tempo, pessoas que buscam o bem-estar, ideias de autoaperfeiçoamento, de crescimento pessoal, têm biomarcadores imunológicos mais efetivos e mais eficazes. Isso é quantificado. Quantificado. Aqui nesse outro slide, nesse outro artigo, sorria, está no seu sangue. Mostrando que o sorriso, o otimismo e práticas como yoga, meditação e música, ativa ou passiva, cantar ou ouvir, estimulam as células do sistema imune, diminuem os níveis de corticoide, aumentando a função das células imunes, diminuem os níveis de interleucina 6, que é uma interleucina que está relacionada à religiosidade, já tem trabalho lá do Harold Koenig, associando interleucina 6 com pessoas que frequentam religiosidade e espiritualidade, documentado, quantificado. Então tudo isso nós temos ao nosso alcance como recursos para estimular e conquistar a imunologia perfeita. E aí nós concluímos o seguinte, que cada paciente leva o seu médico dentro de si. E ele nos procura sem saber isso, que ele é o próprio médico de si mesmo. E o melhor que nós fazemos é dar ao médico que reside dentro de cada paciente a chance de trabalhar. E o médico tem um papel fundamental nisso.
estimular que o médico que existe dentro do paciente possa trabalhar. Porque quando o doente é mais forte que a doença, eu não preciso fazer nada, ele é mais forte que a doença, ele vai vencer a doença. Agora, quando ele é mais fraco do que a doença, eu também não consigo fazer nada, a doença vai vencê-lo, não tem nada que eu faça. Agora, quando as forças entre o doente e a doença se equivalem, o médico tem um papel fundamental em desviar a balança para um lado ou para o outro. Por isso, a necessidade do bem atender, do atender com sorriso, com otimismo, de abraçar o paciente, abraçar fisicamente o paciente na consulta, de ir até a porta, recebê-lo, estimulá-lo com coragem, com otimismo, porque você pende a balança para um lado ou para o outro. Ele muda o seu estado mental, muda as citocinas que ele libera e o sistema imune dele é ativado para um lado ou para o outro. Isso é visto na prática, diariamente. E é desse slide que surgiu o título dessa palestra. A imunologia perfeita. Como que nós devemos conquistar a imunologia perfeita? Talvez não seja para esse mundo, porque nós não temos a capacidade de amar o suficiente para termos um sistema imunológico perfeito. Mas André Luiz dá a receita, a cartilha, o roteiro que nós temos que seguir, que ampara os outros, que ampara nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade e o orgulho, a vaidade e a cobiça, a crueldade e a avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes. É fácil, é simples, mas é difícil e complicado. Um dia nós chegaremos a ter o linfócito de Jesus, ou o linfócito de Chico Xavier, que é um linfócito que muito ama, e é muito amado. Nessa imagem caprichosa de um linfócito de uma pessoa de um planeta de regeneração. Eu agradeço a todos pela oportunidade, em 30 minutos é o que nós conseguimos falar.